Hoje é dia de conhecer melhor o samba enredo da Acadêmicos do Tatuapé, que leva para o Carnaval de São Paulo em 2025 um desfile sobre a justiça. O título do enredo é Justiça. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Essa frase aí, né, a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, é do Martin Luther King, ativista político que batalhou demais pelos direitos civis, principalmente da população preta dos Estados Unidos no século XX, e que é uma personagem também desse enredo. E esse enredo ele é basicamente uma abordagem histórica sobre a justiça. A gente vai ver como a humanidade encarou essa noção de justiça ao longo dos anos e nos mais diversos lugares, nas mais diversas regiões aí do mundo. E o enredo começa com os tempos assim em que as definições de justiça eram mais obscuras, eram mais perigosas até, né? Então se você pegar a letra do samba, tem lá no começo: o caos imperava, ó dor inclemente, é olho por olho, é dente por dente. Quem já ouviu essa expressão sabe que olho por olho, dente por dente vem do Código de Hammurabi, né? Lá da Mesopotâmia, século XVIII a.C., quando a definição de justiça era basicamente assim: o que você faz é o que você vai sofrer, né? Então se você matou, você vai morrer, por exemplo. E aí o samba trata um pouco das consequências dessa era, né? Dessa definição, dessa noção de justiça. Meu povo está sofrendo 1000 anos ou mais, qual será a receita da paz? Quer dizer, a humanidade ele ficou por milhares de anos envolvida nessas definições mais agressivas e perigosas de justiça e não conseguia encontrar uma receita para a paz. Na sequência, o julgamento talhou mandamentos, é uma referência aos 10 mandamentos, que são uma passagem bíblica, né? Mas que não deixam de ser também uma definição de justiça, né? Eram as 10 leis de Deus, ali, os 10 mandamentos de Deus, que orientaram as definições de justiça para muitas populações em um período muito antigo. E aí o samba vai mostrando que essa coisa de misturar a fé com a justiça criou grandes problemas para a humanidade, né? Você tem aqui na sequência: teus olhos enxergam e fingem não ver, em nome da fé pecou sem saber. É uma referência aqui ao período da Inquisição, na Idade Média, quando toda a justiça, né, estava envolvida nas definições religiosas do que é justo, do que é certo. E aí você teve uma série de arbitrariedades, de coisas horríveis, de injustiças. É quando a gente tem, por exemplo, só para ficar num exemplo aqui, as ditas bruxas indo para as fogueiras da Inquisição, por exemplo. Então isso foi muito ruim para a humanidade, mas a estrofe termina com um verso que tem um certo otimismo, que é assim: com a bênção do Pai sou igual a você. Porque o enredo diz que mesmo nesses momentos mais difíceis, a verdadeira justiça de Deus, a verdadeira justiça divina sempre esteve lá para amparar aqueles que eram vítimas das injustiças dos homens. E não para aí a mistura que o desfile faz entre justiça e religião, até porque foi uma mistura que a humanidade fez por muito tempo. Inclusive no refrão do meio isso aparece de maneira ainda mais exacerbada. A intolerância que assombra nossa luz, chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Xangô entra aqui nesse samba porque Xangô é o orixá da justiça. Então quando o enredo fala sobre a África, né, sobre as noções de justiça na África, o samba traz a figura de Xangô. Tem aqui Obanixé Caô Xangô, né, a saudação para Xangô, e o Obanixé também é o toque que se faz para Xangô. E como a gente já explicou aqui, falando de vários outros enredos, né, Xangô era um rei do reino de Oió, e é um rei que, agora na qualidade de orixá, né, é sempre muito associado a essa questão de justiça. É o orixá da justiça, era o rei da justiça lá do reino de Oió. Então, Obanixé Caô Xangô, clamei ao rei de Oió, que é Xangô, justiça. E aí, junto nesse refrão do meio, tem também uma passagem de novo bíblica, né, falando de Jesus Cristo. A intolerância que assombra a nossa luz, chorou Maria aos pés da Santa Cruz. Na verdade, são duas referências aqui à história do cristianismo, né, do catolicismo, porque você tem chorou Maria aos pés da Santa Cruz, né, o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo, mas também a intolerância que assombra a nossa luz. Esse nossa luz aqui é uma referência ao iluminismo, né, que veio para
de muitas maneiras, passar um pouco por cima daquele mundo que era todo concentrado nos dogmas da Igreja Católica, mas que teve que enfrentar muita resistência, né? Muita intolerância, que tentou assombrar essa luz trazida pelo iluminismo, que de certa forma provocou uma virada aí nos conceitos, inclusive, de justiça. Sai desse refrão do meio, a gente vem para o Brasil, e vem para um Brasil moderno, porque o desfile destaca enormemente a Constituição Federal de 1988 e principalmente os direitos que ela garante, ou seja, definição de justiça é seguir o que está ali na Constituição de 88. E aí começa, por exemplo, flor mulher, templo sagrado para se admirar, sublime é, orgulho em toda forma de amar. Aqui está falando dos direitos das mulheres, né? Inclusive da Lei Maria da Penha também, que protege as mulheres. Então tem que se admirar, tem que se respeitar esses direitos e a igualdade de gênero. Sublime é, orgulho em toda forma de amar, a liberdade para o amor, né? Para a diversidade sexual, o respeito às orientações sexuais todas, também garantidos na Constituição Federal de 1988. A liberdade é nossa voz, é resistência, chega de ódio, de tanta violência. Tem aí uma referência à liberdade de expressão, que também é um outro ponto fundamental da Constituição de 88, mas também um verso aí que abrange de maneira mais geral, né, todas as formas de ódio e de violência que ameaçam a justiça social plena para todos os brasileiros. Bata seu tambor, respeite minha fé, reza para quem é de aleluia ou para quem é do axé, evidentemente uma referência à liberdade religiosa, a liberdade de credo, de você professar a sua fé, seja ela qual seja, que também está ali assegurado pela Constituição de 88. E aí a estrofe termina com um grande levante da escola pela igualdade racial, que é um ponto muito importante também da Constituição de 88, e diz a escola, e é impossível discordar, né, que só quando a gente tiver a igualdade racial e a gente vai ter uma justiça social plena no Brasil, como está marcado aí no samba. Poder do povo preto está presente em nós, marginalizados, excluídos, que a justiça seja sempre a nossa voz. Tatuapé, poder do povo preto está presente em nós. Tem duas coisas aqui, né? Primeiro que essa questão do poder está muito associada à justiça, né? A justiça é de quem tem o poder, mas o poder do povo preto também tem que ser ressaltado e está presente em nós, né? A Tatuapé dizendo que ela tem um componente preto muito forte, uma negritude muito exacerbada nessa escola, então também está fazendo uma autorreferência aí. O poder do povo preto está presente em nós, e quem somos os nós aí, né? Marginalizados, excluídos, que a justiça seja sempre a nossa voz, é um pedido que a escola faz aí no último verso dessa estrofe. E aí vem pro refrão, que eu acho um refrão muito interessante, porque ele fala do enredo, mas ele também dá uns recadinhos aí nas entrelinhas, né? Porque você tem a escola da emoção veste a toga da justiça, não é a primeira vez que a Tatuapé se chama no samba, né, de a escola da emoção, e aí uma referência, veste a toga da justiça, a roupa, né, dos juízes e tal. Podem me julgar, falar o que quiser. Claro que tem o verbo julgar aí, que tem tudo a ver com o enredo, mas também é um recadinho para as outras escolas, para as outras pessoas, né? O que vocês falam da gente, a gente deixa falar, pode falar o que vocês quiserem aí. De Luther King e Mandela a inspiração, respeite o meu Tatuapé. Eu já falei do Martin Luther King lá no começo, né? Ele inclusive disse a frase que batiza o enredo, mas a escola fala de outros líderes modernos, né, que também batalharam muito pela justiça, dentre eles o Nelson Mandela, o líder sul-africano que batalhou muito contra o apartheid, foi preso e depois foi presidente da África do Sul, também homenageado. E aí o respeite o meu Tatuapé, que também aí é menos o enredo e mais a escola falando e pedindo respeito no 5º desfile da sexta-feira de carnaval, primeira noite dos desfiles no Sambódromo do AMB.